bem-vindo aqui a esse papo de sábado, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma mensagem para o futuro, tá? Então, quem está assistindo aqui no YouTube Mestre dos Derivativos, vocês podem ver que a capa do vídeo, né, é uma capa em que tem um desenho, tá? Eu vou reproduzir mais ou menos aqui como que é o desenho, tá? E o desenho original foi feito em 1928. Né? O desenho original foi feito em 1928, né? E mostrava essa figura aqui. Tá? Aliás, tem duas versões do desenho. Tá? Tem duas versões do desenho. Então, eu vou mostrar aqui uma das versões mais modernas, uma interpretação moderna. Tá? Então, o desenho aparece assim, A, B, tá? E aparece assim, olha, PA, arco menor que PP, o desenho aparece assim, tá? Tá em russo o desenho, tá? Mas traduzindo, tá? É o seguinte, basicamente, esse é o ponto central do desenho. Então, ele aparece o seguinte, que aparece esse desenho, um círculo, com dois pontos, A e B, e um ponto P aqui na circunferência. Tá? E ele tem essa inscrição aqui, né? Que PA, arco, tá? É menor do que PB. De fato, se andar no sentido horário, né? A distância de PA e PB são diferentes. Né? PB é maior. Entretanto, se você olhar sobre a distância, né, da reta, PA pode ser igual a PB, é só se posicionar direitinho aqui o seu ponto. Tá? Então, esse desenho ele é bem interessante, feito em 1928. Na minha opinião, esse desenho ele foi feito lá numa cidade chamada Krasnoyarsk, né, lá na Rússia. Acho que é estado, né? Krasnoyarsk acho que é estado, é uma província. Né? Bom, enfim, esse desenho mostra isso daí. Tá? Olha, se nós formos interpretar esse desenho aqui, depois de praticamente um século, né, 96 anos depois, nós vamos ver o seguinte, que esse desenho ele falava sobre tempo. Né? Ele estava dentro de um texto de curvatura do tempo. O cidadão era aviador, tinha lá os seus devaneios, sei lá se pode chamar de devaneios, tinha lá os seus momentos de alta inspiração. E nesses momentos de alta inspiração, ele fez esse desenho e colocou isso daí nos escritos lá, não chega a ser um livro, tá? Nos manuscritos, né? Vou tentar entender o que isso tem a ver, né, com o nosso negócio aqui, tá? Lembra em 1920, em 2018. Em 2018, né, apareceu o seguinte, apareceu uma tal Petro G20. Não sei se vocês lembram, apareceu uma Petro G20. Essa Petro G20 era o seguinte, ele era uma opção de 2 anos, tá? Para 2020, para julho de 2020. Tá? Apareceu pela primeira vez uma opção de 2 anos que até então não tinha. Eventualmente, podia sim ter o lançamento de alguma opção, mas não essas de 2 anos. E a partir daí, o que nós começamos a perceber dessa opção aí? Né? Essa opção aí, ela tinha uma peculiaridade, né? Ela era de 2 anos e percebeu-se que o preço dela era consideravelmente vantajoso pelo tempo que ele tinha de validade. 2 anos. Ele era consideravelmente barato. E também teve uma outra opção, quando teve essa série G, teve também a S20, que era, né, o seu par de opção, é o seu par lá, que seria put. Tá? E essas duas opções aí eram bastante interessantes, que eles ganharam muita liquidez, a S20 e a G20. E essa liquidez era uma liquidez muito interessante, essa liquidez aí. Era uma liquidez que, cara, se colocava o preço, saía negócio. Bom, o tempo foi passando, tivemos mais outras opções, e agora as opções de 2 anos estão parecendo que é algo bem corriqueiro. E também a opção de semanal.
tá começando a ganhar muita liquidez, tá? Só que a opção semanal, ela tem uma limitação. Ela tem muita liquidez aonde? Na linha do dinheiro. Fugiu do dinheiro, começou a perder a liquidez. Inclusive, as rolagens começam a ficar muito ruins dentro do dinheiro. Tá? Então, a opção semanal, ele não é um instrumento de carrego de longo prazo. A mensal, tudo bem. A mensal, eu concordo, é de carrego de longo prazo. Mas a semanal não é. É de carrego de curtíssimo prazo. Tá? Então, isso a gente tem que ter em mente. Entrou dentro do dinheiro, você rola mensal para não dar problema. Tá? Bom, quem já não percebeu aquela situação em que você tinha uma opção em que para você tinha que pagar para rolar uma put? Normal, isso acontecia. Você tem que pagar para rolar uma put. Isso é a coisa mais normal que tem. Tá? Por que isso acontece? Bom, acontece pelo seguinte, a nossa put é uma put europeia. E o fato de ser uma put europeia faz com que ela tenha um deflacionamento de preço na hora da venda. Então, se você tiver uma put europeia, o que acontece? Ela tem aqui no Brasil você vai ter que descontar a taxa de juros do período, então ele acaba ficando mais barato se ele não tem possibilidade de virar pó, se ele é exercício garantido. Então, por exemplo, você tem a perto a 40, você vai rolar uma put do 48 para um mês. Dificilmente um mês vai chegar no 48. Então, essa put aí ela vai ter que estar abaixo do intrínseco. Ela vai valer menos do que R$8, né? No caso de você fazer uma rolagem, a curta vale 8 e a longa não vai estar valendo 8. Então, isso é uma coisa comum de acontecer nas nossas puts por conta de ser europeia. Mas, por outro lado, começa a ter algumas particularidades. Muitas pessoas usam put para quê? Para hedge. Eu uso put para hedge. Tá? Aqui você faz hedge para quê? Olha, eu compro uma put longa e vendo as puts curtas. Né? E vou queimando as puts curtas e vou tentando fazer hedge. Então, esse tipo de operação, né, ele é muito interessante. Agora, vocês começam a perceber uma coisa. Há um momento, tá, já havíamos falado isso, que dentro do dinheiro de acho que era mais 10%, era mais 10%, não, era mais 20%. Para uma condição de put mais 20%, tá, na faixa de 20%, nós já havíamos previsto que a put de 22 meses, tá certo? Ele tinha o mesmo de 20 meses, desculpa, de 20 meses, tinha o mesmo valor da put de 14 meses. Não, desculpa, 22. 22 meses com 14 meses. Nós já havíamos previsto esse número lá no passado, dizendo que as puts 20% dentro do dinheiro, de 22 meses e de 14 meses, tinham o mesmo valor. Tá? De onde que veio essa ideia de que tinha o mesmo valor? O entendimento é que a gente não sabia exatamente quais eram os números, mas nós tínhamos praticamente certeza, né, eu e o pessoal que trabalha comigo, que em algum momento as duas puts longas poderiam estar no mesmo valor, o que permitiria você fazer uma rolagem, um alongamento da sua garantia sem pagar. Então, por exemplo, você está comprado aqui na Petro, por exemplo, na sei lá, aqui na T50, por exemplo. Você está comprando na T50 aqui para agosto de 2025. Tá? Para agosto de 2025. E falamos que lá no passado, lá em 2018, né, acreditávamos que para rolar ela para agosto, né, para P50 de abril de 2026, né, 8 meses para frente, né, 14 meses com 8 meses, eles teriam mais ou menos o mesmo valor. Ou seja, você poderia alongar essa opção aqui, alongar essa opção sem ter que pagar. Sem ter que pagar. Tá? Então, isso daí era algo que a gente defendíamos que isso era possível, só que não tinha a opção real para você poder verificar se isso realmente era verdade. E, por fim, hoje em dia, nós vemos que isso realmente não só é verdade, como você pode ganhar dinheiro carregando posição comprada. Diferente do que se apregoa, né, em que a opção vendida é o que você ganha na rolagem, mas a comprada você também pode ganhar na rolagem. É só vocês pegarem e fazerem o seguinte, vai lá na Bova, por exemplo, vai na Bova, tem gente comprando na 130, na 150, está comprando na T150, por exemplo, você está comprado. Né? Tenta vender ele e comprar a X150. Tenta vender essa T e comprar a X. Você vai ver que você recebe dinheiro. Tá?
Bom, nós havíamos feito um cálculo para você fazer no 0 a 0. Ou seja, você alongar a sua garantia, né, e receber para ficar no 0 a 0. Mas o que vai acontecer é o seguinte: você acaba recebendo. Hoje em dia a gente sabe que tem algumas janelas que você rola recebendo dinheiro. Você está posicionado comprado, mas você rola recebendo dinheiro. O que é uma maravilha, gente. Isso daí é uma maravilha. Então, foi mudando, o mercado foi mudando. Agora, isso daqui, né, isso aqui representa justamente, né, essa figura de 1928. Esse fenômeno aí. Então, vamos lá. Você tem aqui uma linha do tempo, né, no sentido horário, uma linha de tempo no sentido horário. Aqui está 14 meses e aqui 22 meses, certo? Então, se o seu universo de existência é o círculo, o que acontece? Você partindo aqui do ponto P, certamente o quê? O P até o 14 meses, né, é menor que a distância de P até 22 meses. Entretanto, se você olhar sobre esse universo do círculo, né, então pela circunferência tudo bem. Né, essa distância aqui é menor do que essa daqui. Mas pelo círculo não, as duas distâncias são iguais. Então poderíamos entender o seguinte, que o cidadão lá em 1928 imaginou, né, em que você tem, por exemplo, uma situação, né, em que você tem o quê? Duas derivadas diferentes, né? A derivada o quê? Do tempo e essa derivada em relação ao preço. Ou seja, são universos diferentes. Por isso que quando você estuda a derivada parcial, a derivada em função de uma variável pode ser uma, e em função da outra pode ser uma constante, por exemplo. Tá? Então, qual que seria a derivada do tempo, a derivada, né, do preço em função do tempo aqui? Nesse universo, ele é zero. E nesse universo aqui, ele vale 8 meses. Tá? Então, acho que isso aí são representações que eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada nessa figura aqui, dar uma olhada nessa figura com mais carinho e tentar entender se não tem muitas coisas na nossa vida que não seguem também a mesma trajetória ou o mesmo comportamento. Sobre um caminho, ele é muito longo e sobre um aspecto de um outro caminho, ele é igual ou até mais curto. Agora, e como é que a gente explica nessa figura, olhando para essa figura, esse universo que a gente está falando? Pô, mas esse universo aí, como é que fica nessa figura de você poder receber? Como é que você receber, né? Como é que você vai receber para montar, para rolar? Então, a figura seria assim. Você tem uma circunferência. Olha, esses escritos aí foi o meu avô que fez, na época que ele era estudante, né, de engenharia. Ele fez tem várias lâminas dessas daí, tá? Não são muitas também, né? Muito se perdeu depois da Segunda Guerra, né? Muitos do que ele escreveu se perdeu. Imagina, né? Numa guerra, a última coisa que você pensa é guardar os seus manuscritos aí. Mas alguns foram recuperados. Alguns foram recuperados na ocasião do falecimento do meu pai. Entrei em contato com os meus primos lá na China. A gente não se falava muito, nunca foi muito amigo, também um pouco da distância. E a gente pediu assim, poxa, não tem umas coisas do vô tal? Aí mandaram para mim umas lembranças do meu avô, umas moedas de prata da época lá, sei lá, da dinastia não sei o que lá, né? Bom, enfim, eu tinha lá uns materiais, né? E veio junto alguns materiais, alguns inscritos, né? Não tinha muita coisa, não chegou muita coisa. O meu primo que cuidava, que ele era, vamos dizer, que tinha um certo acervo, ele falou, olha, sobrou muita pouca coisa depois da guerra. Né? Depois da guerra sobrou muita pouca coisa, e aí depois quando o vovô se quebrou lá, né? A indústria dele quebrou, aí ele ficou muito desgostoso, não cuidou mais dos materiais e muito se perdeu, tá? Mas o que eu vejo é que essa figura aqui e algumas outras que ele criou, eles são o que? Praticamente, imagina alguém imaginar um universo dentro de um círculo e uma circunferência. Fez uns estudos, né, sobre a curvatura do tempo, somente em cima desse universo de círculo e circunferência e tentava explicar em cima desse instrumento só apenas, né, o que ele entendia sobre o tempo. Quem mexe com aviação, não importa se você é piloto, mecânico, controlador de voo, geralmente eu já vi que tem uma característica, a maioria da pessoa que eu conheço que trabalha de alguma forma ligado à aviação gosta muito do quê? Desse lance do tempo, dos mistérios do tempo, né? Ainda porque, né, a Terra é curva. Então, quando você vai um avião de um lugar até outro, ele não vai em linha reta. Ele vai, faz
uma parábola, alguma coisa assim, né? Então ele não é em linha reta. Não é que ele levanta o voo até 10 mil pés e manda a bala em linha reta. Não é em linha reta. Tá? Então, por conta do quê? Por conta da curvatura da Terra. Então, eu vejo assim, essa figura com uma mensagem para o exterior, para o futuro. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, eu vou pegar aqui um outro exemplo, né? Tá? Então, vamos lá, né? Então, o nosso universo aqui, nós estamos partindo aqui do ponto P. Então, você fala assim, tá bom, então PA, né, e PB. Então, vamos lá. Então, só que esse PB aqui é o seguinte, esse PB aqui, ele é muito, tá bem mais próximo aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui, né? Então, podemos dizer aqui, ó, que é PA, né? É muito menor que PB, certo? Em termos de arco, no universo do arco, tá? Mas se você for pegar a distância, dá para ver que claramente que PA, tá certo? PA é maior, PA, né, linha, é maior que PB. É maior que PB. Então, olha só. O tempo até A é pequeno e até B é muito grande. Mas o preço de PA é maior do que PB. Por isso que a sua opção aqui, a X, pegar aqui o exemplo que nós damos, né? A gente está falando que a gente está na série T e vai rolar para a série P. T de 2025 para 2026, tá certo? Então, esse ponto aqui seria o quê? O T 2025, né? E aqui P 2026. Tá? Então, P 2026 tem um valor menor, muito menor. P de 2026 tem um valor bem menor. Então, se você comprar esse e vender esse, você ganha grana. Comprando esse e vendendo esse. Olha, assim, eu queria ter sido mais contemporâneo, né? Para poder ter aprendido um pouco mais sobre isso. Tá? Mas as pessoas são finitas e um dia partem, né? O que é uma pena. Mas isso daqui fica uma lembrança dele como para gerações futuras, né? De quem queria mandar alguma mensagem, né, para o futuro. Se essa mensagem ia ser recebida ou não, acho que ele nunca ficou sabendo. Mas no momento que escreveu alguma coisa que quisesse deixar para o futuro, eu acho que no fundo, ele queria que essa mensagem chegasse até vocês de alguma forma, tá? E que vocês façam um bom uso dessa percepção de universo que ele tinha lá em 1928. Valeu, gente? Um abraço aí para todos, né? E bora estudar para poder vencer o mercado.